Treta entre André Valadão e Rodrigo Silva. Você que é evangélico, você deve estar sabendo já o que está acontecendo aí. Fizeram uma pergunta na caixinha de perguntas para o André Valadão, o pastor André Valadão da Igreja Lagoinha, e ele respondeu nessa pergunta. Perguntaram para ele se ele achava que a Igreja Adventista era uma seita. Ele respondeu que sim, usou os argumentos dele lá, baseado em alguns trechos de livros da Ellen White. E o Dr. Rodrigo Silva, ele que é pastor adventista, um grande defensor da sua instituição a qual ele congrega, ele também fez um post, não só um story, mas ele fez um post, um carrossel em seu Instagram, respondendo essas perguntas. Eu vim aqui trazer um pouco do que eu penso e da visão da maioria dos evangélicos com relação tanto a essa treta quanto com relação à Igreja Adventista. Bom, primeiramente é falar que a resposta do Rodrigo Silva, eu ia até trazer aqui, ia comentar, mas não faz sentido, vai ficar muito longo. Então, a resposta do Dr. Rodrigo Silva, ela não faz sentido nenhum, porque ele não usou nenhum argumento, apenas falou que o André Valadão estava descontextualizando, ou seja, ele está tirando do contexto o trecho do livro. Mas o fato é que o que o André Valadão falou está escrito no livro realmente, e o Rodrigo Silva apenas atacou pessoalmente o André Valadão. Ele não trouxe nenhuma visão escatológica, nenhuma base bíblica, nenhum texto bíblico. Ao contrário, ele tornou aquilo uma treta que era apenas uma treta teológica, uma visão teológica, uma visão religiosa. Ele tornou aquilo uma visão pessoal. Comparou o André Valadão ao pai, algo que não podemos fazer, comparação é algo terrível, e ele ofendeu com certeza o André Valadão, citando lá que algumas igrejas desligaram da Lagoinha, e é treta pessoal interna deles. A questão é que ele não usou nenhum argumento bíblico, e diante disso eu quero trazer aqui alguns argumentos com base teológica sobre o que é uma seita e o que não é. Para a gente entender o que é uma seita, eu trouxe 3 características aqui para você identificar uma seita. A primeira, a característica é que toda seita ela adiciona algo à Bíblia. Ou seja, não basta só a Bíblia, eles têm que ter algo a mais. Não basta só a graça, tem que ter algo a mais. Por exemplo, o Adventismo cita, né, que a salvação é pela graça, mas não é só a graça. É a graça, é o preço que Jesus pagou, mas também você tem que fazer algo, mais isso e aquilo. E não é bíblico. Nós sabemos, como está escrito, que a salvação ela vem pela graça. A graça é um favor imerecido. Se eu tenho que fazer algo para me obter a salvação, então eu não recebi esse favor. Ao contrário, eu estou comprando a salvação. Então esse é um primeiro ponto bem importante da gente ressaltar. Uma segunda característica de seita é que todas as seitas são exclusivistas. Por exemplo, a Igreja Adventista ela se considera a igreja remanescente. A Igreja Adventista não permite que os seus membros frequentem, visitem, conheçam outras igrejas, não permitem que um pastor de outra igreja que tem uma visão diferente venha pregar na sua igreja. Ela é exclusivista e acredita que só eles serão salvos. Isso é citado pela Ellen White. A terceira característica de seitas é que as seitas elas têm personagens que são intocáveis. A maioria das seitas elas têm os seus líderes, seus fundadores que são intocáveis. Você não pode questionar, você não pode falar da visão, você não pode questionar o pastor. Eu não estou falando de questionar aqui com grosseria. Ao contrário, eu estou falando de questionar no sentido realmente de não concordar com tudo que aquela pessoa fala. Você não precisa concordar com tudo que eu falo e a gente pode ser amigo. Você não precisa concordar com tudo que eu falo e a gente pode também compartilhar a mesma fé. Você crê em Jesus? Creio. Nós temos a mesma fé, nós vivemos pela fé, vivemos pela graça também. Tá tudo bem, nós cremos, nós temos a mesma fé. Mas às vezes algum ponto a gente pode debater, algum ponto teológico, uma visão um pouco diferente. E tá tudo bem, isso não nos torna inimigo. Mas os personagens das seitas, eles são intocáveis. Você não pode criticar, você não pode falar, você não pode questionar, você não pode falar, não concordo com isso. Se você não concordar, você já está, segundo a visão deles, com o pé no inferno. O próprio pastor adventista falou isso recentemente. Se você não lê o livro de Ellen White, você já está caminhando para o inferno. Não faz nenhum sentido. O nosso livro base é a Bíblia. A Igreja Adventista tem a Ellen White como um personagem intocável deles. Não se pode questionar, não se pode criticar, não se pode duvidar das profecias de Ellen White. Porque, segundo eles, a profecia da Ellen White é a própria palavra de Deus. Olha que absurdo. Aí eles vão falar que não é. Mas você pode perguntar para algum adventista, então eu posso ser um adventista sem crer nos livros da Ellen White? Ele vai falar que não. Obviamente que não. Eu posso congregar na igreja adventista sem me batizar, porque eu já sou batizado em uma igreja evangélica? Ele vai falar que não.
Obviamente não, por quê? Porque eles são exclusivistas, intocáveis e eles têm algo a mais além da Bíblia que você tem que cumprir. Isso torna a Igreja Adventista uma seita. Isso faz da Igreja Adventista uma das maiores seitas. Algo que nós, como cristãos, nós temos que rejeitar. E nós podemos avaliar, nós podemos ver o seguinte: os maiores teólogos do Brasil, por exemplo, eles todos consideram a Igreja Adventista uma seita. Grande parte da igreja evangélica brasileira, a igreja evangélica brasileira saudável, os pastores saudáveis, os estudiosos saudáveis, consideram a igreja adventista uma seita. Os únicos que não consideram a igreja adventista uma seita são as pessoas que fazem parte da igreja adventista. Para você ver como é que não faz nenhum sentido. Não faz absolutamente nenhum sentido. E nós temos que ter como base, regra de vida, a palavra de Deus, não uma profecia. Nós temos que ser como guia das nossas almas a mensagem de Jesus Cristo, não mensagem de fulano, de beltrano, de ciclano. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Em que esse vídeo ele possa abrir um pouco a sua visão, que possa trazer um pouco de esclarecimento também sobre o que está acontecendo. Se fizer sentido para você também, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe a sua opinião nos comentários. Se você concorda, se você quer criticar, tudo bem. Deixe as suas opiniões nos comentários e compartilhe o vídeo se você também tem uma visão semelhante à minha, para que mais pessoas possam despertar para a realidade do que são as igrejas evangélicas hoje em nosso país. Deus abençoe a sua vida grandiosamente.